Eu preciso começar te perguntando algo que talvez você nunca tenha tido coragem de responder. E se tudo aquilo que você acredita sobre a morte estiver completamente errado, não importa sua religião, sua lógica, sua ciência, sua fé, eu estou prestes a te contar algo que, se for verdade, muda absolutamente tudo. E se não for, bom, você decide no final se acredita que alguém realmente poderia inventar uma história assim. Mas eu preciso te avisar. Depois que você ouvir isso, você nunca mais vai conseguir olhar para a morte do mesmo jeito. Eu lembro exatamente do silêncio. Um silêncio tão denso que parecia pressionar meus ouvidos por dentro, como se o próprio ar tivesse parado. Dizem que a morte é rápida, que tudo se apaga, que você sente dor e depois nada. Mas não foi isso que aconteceu comigo. Eu senti primeiro um estranhamento, como se eu estivesse dentro do meu próprio corpo, mas o meu corpo já não me obedecesse. Eu tentava mover os dedos, mas eles não eram mais meus. Tentei gritar com todas as minhas forças, mas minha voz parecia distante, sabe? Mas minha voz estava em algum lugar que eu não alcançava. E então, de repente, como quem toma um susto acordando de um pesadelo, eu saí. Vi meu corpo de cima, frio e sem expressão, mas minha mente estava viva. E foi nesse instante que eu percebi que a pergunta que atormenta a humanidade inteira, desde o primeiro ser humano que viu outro morrer, estava se respondendo na minha frente. A consciência não acaba, não do jeito que a gente imagina. O mais estranho foi que, por alguns segundos, eu não tive medo. Eu fiquei em uma espécie de paz anestesiada, como quem ainda não entende a gravidade do que está vendo. Mas essa paz durou pouco, porque alguém ou alguma coisa percebeu que eu estava ali. Eu senti primeiro como se fosse um puxão, não físico, não como mãos, mas como intenção. Imagine que alguém chama seu nome, mas sem som, sem voz, apenas pensamento. Uma convocação silenciosa e inevitável. E eu fui levado, deslizando por um corredor invisível, rápido de mei, iluminado por uma luz que parecia vir de lugar nenhum. Era como se o espaço à minha volta fosse feito de memória, de ecos, de pedaços de tudo que eu já vivi, misturado com o que eu nunca vi. E então eu cheguei a um lugar que não sei descrever com palavras humanas. Não era céu, nem inferno, nem sala, nem nada que pertença a esse mundo. Era como se fosse entre mundos, suspenso, um limbo vivo. E lá havia outros. Alguns pareciam confusos, andando em círculos, como quem procura algo que já não existe. Outros estavam imóveis, como se esperassem por alguém. E outros olhavam para mim, mas não com olhos, com intenção, consciência pura, percepção crua. Uma dessas consciências se aproximou de mim. E mesmo sem boca, sem rosto, sem nada que remetesse a um corpo humano, ela falou comigo. Não em palavras, em compreensão instantânea. Como se despejasse dentro de mim uma verdade proibida, antiga, primitiva, inevitável. Você não deveria estar aqui ainda. Não era bronca, só um fato. Você chegou cedo demais. E foi aí que comecei a entender que a morte não é um fim. É uma travessia. Uma passagem para um lugar onde o que você é não pode mais ser escondido. Onde sua consciência fica totalmente exposta. Sem máscaras. Sem justificativas. Sem desculpas. Um lugar onde tudo que você carrega com você, amor, culpa, arrependimento, raiva, gratidão, tudo isso se torna visível. Quase dá para sentir. Eu vi coisas incríveis. Coisas que não eram minhas. Lembranças, fragmentos, experiências de outras pessoas. Como se esse lugar fosse feito de memórias compartilhadas. Como se nada se perdesse.
Como se tudo que você vive deixe uma impressão permanente, como um eco eterno. Uma dessas memórias me marcou para sempre. Era de uma mulher. Eu não a conhecia. Nunca a vi na vida. Mas quando toquei naquela memória, eu senti como se estivesse vivendo a vida dela por alguns segundos. Ela chorava diante de uma porta fechada, implorando por perdão. E seu arrependimento era tão intenso que se tornou uma espécie de fórmula, uma energia pesada que parecia grudar na pele. Naquele instante eu entendi que a dor emocional, quando você morre, não desaparece. Ela se amplifica, ela aparece. Ela está sempre com você. Porque não tem mais distração, mais corpo, mais rotina para te proteger de você mesmo. A consciência que estava comigo me mostrou isso de propósito, como um aviso. É como dizer, é isso que você carrega com você, mas também traz outra lembrança. De um homem segurando a mão de um desconhecido em um hospital, só para que ele não morresse sozinho. E aquela bondade brilhava, literalmente. Emitia uma luz quente, suave, tão bonita, que parecia expandir o próprio espaço ao redor. Ali eu entendi que o que você faz, de bom e de ruim, vira matéria naquele lugar. Vira luz ou sombra, peso ou liberdade. Eu queria perguntar tanta coisa, queria entender onde eu estava. Mas antes que eu tentasse falar, a consciência me mostrou outra cena. E essa me destruiu por dentro. Era o momento exato em que a minha filha nasceu. Eu vi meu próprio rosto olhando para ela. Senti de novo aquele amor indescritível, aquele impulso de proteger, ensinar e viver intensamente por ela. Foi uma sacada incrível. A consciência me mostrou o propósito. E foi então que ela disse outra frase, dessa vez mais profunda, mais definitiva, uma frase que eu nunca esqueci. Quem ainda é amado na terra não pode ficar aqui, nesse momento, como se alguém tivesse puxado uma corda presa ao meu peito. Eu fui arrastado de volta. Cada memória, cada luz, cada sombra, cada presença naquele lugar desapareceu como fumaça. E quando eu percebi, eu estava de volta ao meu corpo, respirando, gemendo, vivo. Os médicos chamaram de parada cardiorrespiratória reversível, mas não importava o nome técnico que eles davam. Eu sabia o que realmente tinha acontecido. Eu atravessei a fronteira e voltei, não por mim, mas porque ainda existe alguém aqui que me ama e que eu preciso amar de volta. E desde aquele dia, eu carrego uma certeza que muda absolutamente tudo. A vida não acaba, não do jeito que a gente pensa, não do jeito que a gente teme. A morte é só um retorno, um espelho, um acerto de contas com quem você realmente é, longe de todas as máscaras que os vivos usam para sobreviver. E é por isso que eu precisava contar isso para você, porque se um dia você sentir que está prestes a partir, lembre-se disso, não é o fim. É só o momento em que tudo o que você é se torna impossível de esconder. Agora, eu preciso te perguntar, com toda sinceridade, você acredita que isso realmente aconteceu? Ou acha que a vida após a morte é completamente diferente disso? Comente aqui, se tiver coragem. E se essa história te tocou, talvez seja porque esse vídeo precisava chegar até você. Não esqueça de se inscrever no canal, mas só se você tiver coragem de continuar ouvindo verdades como essa.